E aí, seus malas, fala comigo, bom ou não? Hoje eu vou trazer pra vocês o vídeo mais completo sobre custo de vida, mais completo mesmo. Normalmente a gente tem o nosso custo de vida ou o custo de vida de um amigo, mas hoje eu vou trazer o custo de vida de 29 pessoas diferentes. Isso mesmo, 29 pessoas diferentes. E eu dividi essas pessoas em 3 grupos de acordo com quem preencheu o formulário. Eu dividi em casados que dividem casa, casado que não divide casa e solteiros que dividem casa. Não, nenhum solteiro que não divide casa, ou seja, nenhum solteiro que mora sozinho, completou o formulário, mas vai te dar uma boa base. Primeiro eu vou passar para vocês os gastos gerais, então misturei todos e fiz uma média de quanto que uma pessoa gasta. Depois eu vou passar pelos casados, que dividem, que não dividem casa, e depois pelos solteiros. Tá tudo aqui embaixo no vídeo, mas eu acho que é bem melhor você assistir o vídeo todo para você pegar uma média. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou fornecer para vocês a planilha no final do vídeo, aí você vai ter o link da planilha aqui embaixo, e aí você vai poder tirar suas próprias conclusões e ver por pessoa, cada pessoa que preencheu. Obviamente não tem nome nem nada, não recolhi isso, mas tem o dado de todo mundo que preencheu, tá bom? Uma coisa que eu aconselho a vocês e que eu vou falar bem rapidinho aqui mais no final do vídeo é pra você não analisar apenas os números, tá bom? Obviamente a gente vai falar, número é isso, essa pessoa gasta mais, solteiro, tal, vai gastar, isso tudo é média, gente. Mas a gente vai ver alguns comportamentos que eu percebi aqui. Essa planilha ficou pronta ontem, então não tive tempo de analisar muito, por isso eu tô disponibilizando pra você ver tintim por tintim. E aí você vai ver alguns comportamentos de pessoas casadas têm, solteiros não têm, em relação a alguns gastos, e eu vou falar com vocês no final do vídeo, tá bom? Eu também pedi para as pessoas preencherem a planilha com gasto individual. Por exemplo, se a pessoa é casada, ela preenchesse com metade dos gastos do casal. Ou seja, se a pessoa pagasse 300 euros de aluguel, o casal, ela colocaria apenas 150. Se ela gastasse 30 de energia, o casal, ela colocasse só 15. Então o gasto dessa planilha está por pessoa. E aí eu vou passando para vocês no decorrer do vídeo algumas observações de acordo com essa planilha. Eu percebi que algumas pessoas preencheram o documento com o gasto total, então eu fui lá e dividi por 2. Tomei a ousadia de dividir por 2, mas muito provavelmente tem gente que gasta muito mais do que a média, vamos dizer assim, mas eu preferi dividir porque eu acho, olhando assim os gastos que a pessoa colocou, não tava batendo muito. Mas obviamente se tem uma pessoa que tá pagando uma casa, se tem uma pessoa que tá comprando uma casa, tá num custo de vida maior, tá no emprego maior, ela vai gastar mais. Mas eu acredito que esse não foi o caso, então eu mudei alguns dessas respostas. Mas dentro da planilha tem a resposta original, se você quiser se basear naquilo, mas eu, baseado na minha experiência vivendo aqui em Limerick, que eu fiz essas alterações, eu tomei a liberdade de fazer isso, pra ficar um resultado mais certo e você tirar uma conclusão um pouco melhor. Mas é só baixar a planilha e fuçar do jeito que você quiser, depois que você baixou, ela é sua, e você simplesmente faz o que você quiser, puxa gráfico, a planilha ficou bem simples do jeito que eu fiz aqui. E agora, sem mais enrolação, vamos direto pros gastos e vamos primeiro pra média de gasto geral, né? Então, pegando os dados de todo mundo, solteiro, casado, que divide e não divide casa, quanto que é o gasto por pessoa aqui em Limerick. Obviamente eu não sou uma máquina, então eu vou estar fazendo a minha colinha aqui, olhando a planilha e falando com vocês. E a gente vai primeiro pro resultado geral, independente se a pessoa é casada, solteira ou não, e se ela divide casa ou não. Eu coloquei os gastos aqui geral pra, tipo, quanto que se uma pessoa gasta aqui em Limerick, independente se ela tá dividindo, como que ela tá, pra gente começar com essa média de gasto por pessoa, tá bom? Esses gastos aqui eu não vou arredondar, vamos falar um número aqui assim, normal, e aí eu vou falando algumas observações se tiver aqui. Primeira coisa é que essas pessoas gastam 467,16 euros em média de aluguel por pessoa, tá, gente? 166,90 euros por mês no supermercado por pessoa. De energia elétrica, 51,95. A maioria das contas de energia elétrica é a cada 2 meses, mas eu pedi a pessoa colocar por mês e a média por mês por pessoa é de 51,95. 29,72 euros com gás, tá bom? Internet, 25,14 euros. Com lixo, 11,50 euros por pessoa. Gastos com telefone celular, 21,38 euros. Para lazer, eu pedi para as pessoas preencherem o lazer com comida, bebida, restaurante, compras, essas coisas, e a média deu de 129,46 euros. E com academia, esportes, essas coisas, 36,90 euros. Isso aí deu um total de 930 euros e 11 centavos por pessoa, a média do custo de vida aqui em Limerick, independente se era casada ou solteira, por pessoa que preencheu o formulário aqui pra gente. Um valor bem ok por pessoa, se for parar a pensar. Se você é solteiro, essa seria uma média, vamos colocar aí. Se você é casado, você multiplica por 2 e seria pro casal. Agora, os gastos de casal que não divide casa, esse aqui ficou um pouco complicado de chegar numa média certa. Por quê? Tem muita gente que colocou os dados, acredito que foram os dados do casal completo. Eu terei alguns eu fiquei na dúvida, deixei do jeito que tava, então vai muito aqui da gente mesmo distinguir aqui, talvez, principalmente o valor do aluguel. Se tiver colocado errado, talvez fica um pouco distorcido aí. Mas a média por pessoa de aluguel aqui é 512, ou seja, por casal, 1.024,79. A média de aluguel para um casal que não divide casa, tá bom? Vamos agora
para o supermercado. Vou colocar o valor aqui do casal que fica mais fácil, tá? 330,50 € a média de supermercado por mês para o casal. Energia elétrica, 114,75 € por mês para o casal. 57 € por mês de gás, então, para o casal, então seriam os dois, tá? A gente já tô multiplicando aqui por 2. De internet, 60 €, que normalmente é o preço mesmo, então o casal aí na casa, teoricamente, paga 60 €. Com lixo, 25,88 € para o casal. E com telefone celular, 44 € pro casal, ou seja, 22 aí para cada. Com lazer, o casal costuma gastar 267,89 € e com academia e essas outras coisas, esportes, 80,67 €. Então, supostamente, um casal, a média das 29 pessoas que preencheram aqui, seria que um casal gastaria 2.000,53 € por mês. O salário mínimo aí por volta de 1.400 €, esse casal ainda conseguiria economizar 800. Eu, particularmente, acho que essa média tá alta. Se você for olhar um por um aqui dos dados da planilha, você vai ver que tem gente que paga um aluguel muito barato, e aí você conseguiria economizar muito. O que faz a diferença aqui realmente é o aluguel. Agora que a gente fez aí o casal que não divide casa, vamos pro casal que divide casa e vamos ver se tem alguma diferença muito gritante aqui, né, gente? Casal que divide casa, 4 pessoas diferentes preencheram e a média deu por casal, tá, gente? Vou multiplicar já por 2, se você quiser por pessoa, vai estar lá na planilha também. O casal gasta em média 660 € de aluguel, já é uma redução completa aí, né? Praticamente metade do casal que não divide casa, então 660 €. No supermercado, esse mesmo casal gasta 322,50 €, aí já não dá mesmo muita diferença. Energia elétrica, 70,50 €. Gastos com gás, 50 €. Gastos com internet, o casal paga normalmente 23 €, porque se ele tá dividindo casa e a internet for 50, o casal paga só metade, então dá uma economia bem boa. Por pessoa, isso aí dá 11,50, tá? Com lixo, 7 €, que é a mesma coisa, divide, por exemplo, se tá dividindo com outro casal, divide por 4 pessoas o lixo, né? Com telefone celular, 40 € e com lazer, 190 € para o casal. E aí a gente colocou aqui academia, esportes, essas outras coisas, que seria meio que um supérfluo ali, 61,95 €. E olha só, um casal gasta em média 1.424,95 € se ele divide casa. Se a gente for comparar com o casal anterior, que é o casal que não divide casa, 2.000,05 €. A gente tá falando aqui, você dividir casa, você tá economizando aproximadamente 600 €. Então aí você pensa, o casal que não divide casa, colocando salário mínimo nessa média aqui, guarda 800 €, com os dois trabalhando full time em meio com salário mínimo, e o casal que divide casa, ele tá guardando aproximadamente 1.400 €. Obviamente, se você achar uma casa barata como a nossa, você vai estar bem próximo da média do casal que divide casa, mesmo não dividindo casa. Então, se você achar uma casa barata, pula lá que você vai economizar praticamente o dobro se você não dividir casa. Muito interessante isso aí. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dos comportamentos aqui que eu percebi nessa planilha, e você pode analisar do seu jeito também. Agora vamos para os solteiros aí que esperaram até agora para chegar nesse vídeo, e vamos falar sobre solteiros que dividem casa. Infelizmente, nenhum solteiro que mora sozinho completou o formulário, mas eu acredito que dividindo casa aqui vocês podem ter uma boa média. O que vai mudar mesmo são os gastos, por exemplo, aluguel, internet, gás, lixo, porque esses gastos são divididos. Se você divide casa, você não vai pagar 60 € na internet, você vai pagar 30. Se você é solteiro e mora sozinho, você vai pagar a internet sozinho. Muito provavelmente você vai pagar uma mais barata, mas mesmo assim você vai arcar com essas dívidas sozinho. Enfim, a gente vai analisar isso aqui mais no final do vídeo. Vamos lá. Um solteiro que divide casa gasta em média 400 € de aluguel. Então, dividindo casa aí, teoricamente, um quarto, 400 €. No supermercado, gasta 178 €. Tá, por mês. Energia elétrica, 43 € por mês. Com gás, 50 € por mês. Só que apenas uma pessoa, vocês vão ver na planilha, preencheu, então essa pessoa gasta 50, então vamos deixar aí 50. Com internet, eles gastam, essa pessoa solteira gasta 19,25. Com lixo, a média de 8 € que um solteiro gasta dividindo casa. Com telefone celular, 20 €, muito provavelmente o plano da Tri, que é bem famosinho aqui, né, gente? E com lazer, 84 € mensais. Com gastos com academia e essas outras coisas, 32 € para essa pessoa solteira. E olha só, uma pessoa solteira que vem morar aqui em Limerick gasta em média 840,35 €. É uma grande diferença, tá? O problema do solteiro que divide casa, sim, ele poderia economizar mais. Por que as pessoas dividem quarto? Porque o casado que não divide casa, ele tem uma média muito baixa por pessoa. Eles pagam por pessoa 330 € no quarto, enquanto o solteiro pagaria 405, porque o solteiro não tem com quem dividir as contas. Então, acaba que o solteiro no aluguel, ele toma essa porrada aí e acaba pagando mais caro do que um casal que divide, porque são duas rendas para pagar o mesmo que o solteiro pagaria com uma renda só. Então, tem essa diferença. Vamos agora para analisar a planilha. Eu vou mostrar a planilha aqui para vocês.
vocês e também vou analisar alguns comportamentos de alguns grupos aqui que eu percebi que tem uma pattern. Como é que fala pattern? É comportamento mesmo, algumas coisas que eles fazem parecidas e a gente analisa um pouquinho e você vai entender um pouco melhor a planilha. Primeira coisa, a primeira aba da planilha eu coloquei aqui respostas originais, então isso aqui é realmente o que veio preenchido no formulário. Lembra que eu falei que eu alterei algumas coisas porque não estava fazendo muito sentido? Foi aqui que eu deixei original, caso você queira, então tá a planilha original aqui para você analisar do seu jeito. Por que que eu mudei? Por exemplo, esse casal que não divide casa, colocou aqui 1.300 e colocou aqui energia elétrica 160 por pessoa por mês, a gente tá falando aí que eles gastam aproximadamente 320 euros de energia. Eu acho muito difícil, mas eu preferi colocar desse jeito porque pode ter sido pessoas que preencheram aqui que tá numa situação melhor, né? Que, tipo, ganham bem mais. Por exemplo, no lazer, teve alguns gastos de lazer aqui bem alto. O do lazer foi o único que eu não alterei, mas o de aluguel e alguns, assim, que eu achei que, tipo, tá muito fora, tá, tipo, 4 vezes mais que os outros. Eu dividi por 2 pra fazer um pouco mais de sentido na nossa planilha, mas eu deixei aqui salvo pra vocês, caso vocês queiram fazer a base nisso. Eu acredito que quem preencheu o valor pro casal e não dividiu como eu pedi na planilha. Acredito eu, mas não é impossível que gastem isso aqui. Por exemplo, se for 1.300 por pessoa aluguel, quer dizer que a casa, o aluguel é 2.600. Talvez não seja um aluguel, talvez essa pessoa comprou uma casa e paga 2.600. Mas eu preferi ir no risco aqui, tomei minhas próprias conclusões e eu deixei aqui original para vocês, caso vocês queiram trabalhar nessa planilha, tá bom? Então essa é a aba de respostas originais. Na aba geral aqui, tá aqui o que eu quero analisar com vocês, algum comportamento. O geral não tem muita coisa, é a mesma coisa da resposta original, porém com as alterações que eu fiz, tá bom? E aqui embaixo você vai ter as 3 categorias: casal que não divide, casal que divide casa e solteiro que divide casa. E os maiores comportamentos que eu percebi aqui obviamente o solteiro sai no prejuízo, porque ele não tem com quem dividir o quarto, ele tem que pagar um quarto sozinho, mas eu percebi muito aqui, por exemplo, no lazer. O casal que não divide casa, eles tendem a gastar muito mais com lazer. Você pode ver aqui que a média é de 133 euros por pessoa, ou seja, 267 euros para o casal. O casal que divide casa, o gasto com lazer já chega a ser 95 por pessoa e 190 o casal. Então a gente tá falando aí uma diferença de 267 para 190. Por que que eu acho isso? Normalmente, quando a gente tá dividindo casa é porque a gente tá numa etapa que a gente tá economizando mais dinheiro. Eu e Stephanie, a gente dividiu casa, foi a época que a gente mais economizou dinheiro. Então, teoricamente, quando você tá disposto a dividir casa, é que você tá ali conseguindo guardar um pouco a mais, então você segura um pouco mais nas contas, tá? E o solteiro, a mesma coisa. Você pode ver que o solteiro que divide casa aqui, vai carregar meu celular. O solteiro que divide casa, ele gasta consideravelmente muito menos. Gasta 84 por pessoa, enquanto o casal que não divide casa gasta 133 por pessoa. Então, se você for olhar, as pessoas que não dividem casa tendem a gastar um pouco mais com lazer, com academia e com essas coisas. Acredito eu, por exemplo, a maioria das pessoas que a gente vê aqui ficam um tempo dividindo casa, as pessoas querem morar, e aí chega um certo momento que elas param de dividir casa, e aí o gasto com lazer, ele não é relacionado com o fato de você não dividir casa, e sim com o seu comportamento depois. Provavelmente tá aqui há mais tempo, conseguiu um emprego um pouco melhor e começou a coisar. Ou simplesmente quer um pouco mais de tranquilidade mesmo, que aperta um pouquinho, mas a gente vê que teve essa diferença aqui nos gastos com lazer. Outra coisa importante de se notar é que a média que eu coloquei aqui é a média como se você estivesse gastando tudo. Se você estivesse pagando energia, gás, internet, tudo. Mas vocês podem ver, vou pegar um aqui, por exemplo, esse casal aqui, da linha 17. Esse casal, ele não gasta nem com gás, nem com internet e nem com lixo. Então, o que eu fiz a média? Eu não fiz a média aqui. Eu fiz a média pegando como se você tivesse vindo aqui e gastasse tudo. Então, eu peguei a média que as pessoas que pagam lixo, quanto que elas pagam? 25. E aí eu coloquei isso na conta. Então, por exemplo, eu acho a melhor forma que você já vem preparado. Porque se você achar uma casa, por exemplo, a média aqui para um casal que não divide casa é 2.005 euros. Mas se você achar uma casa que você não paga nem internet, nem lixo e nem telefone, você tá tendo uma economia de aproximadamente 150 euros. Então eu coloquei a média de tudo e somei tudo para ficar um pouco mais real a hora que você for calcular os seus gastos e ter o gasto ali certinho, beleza? Bom, é isso. Eu queria dar uma apresentação da planilha aqui para vocês, mas tá aqui, velho. Tá liberado, só você baixar e fazer o que você quiser com esses dados. Eu acho que vai ajudar muita gente. Espero que ajude muita gente. Se você for baixar a planilha, eu só te peço um favor. Você chegou até aqui, legal, devia ter falado isso no começo do vídeo. Mas se você for baixar a planilha, deixa só um comentário aí agradecendo, agradece as 29 pessoas que tiraram um tempo para preencher, que abriram aí a mão, abriram a mão de pouco de privacidade, obviamente não tô com detalhes dele, mas querendo ou não, preencheram a planilha colocando os gastos ali em prol de ajudar todo mundo. Então, gostaria de pedir para vocês para deixarem um comentário. Obviamente vai ajudar mais a gente do que eles, né? Porque o comentário vai ajudar o nosso canal, mas espero que você deixe um comentário aí, viu? Galera, espero que vocês aproveitem, espero que ajude você pra caramba e a gente vai ficando por aqui. Fui!